isto quer dizer que os madeirenses pagaram muitos impostos em 2013, basicamente. Nós estamos a falar, de facto, de um aumento entre 2012 e 2013 na ordem dos 200 milhões de euros. E, portanto, isto é, de facto, um aumento brutal relativamente ao ano anterior. E isto é a tradução daquilo que é o modelo de ajustamento das contas públicas que o governo do PSD tem vindo a seguir. É um bocadinho paradoxal a atitude do Governo Regional relativamente a estes dados de 2013. E é paradoxal pelo seguinte: o Governo da Madeira, quase sempre que tem oportunidades, fê-lo na discussão do orçamento, faz em várias circunstâncias, sempre que é chamado a falar sobre aquilo que é o plano de ajustamento, diz de forma mais ou menos ponderosa que está completamente contra este aumento de impostos. E, portanto, que não é favorável ao aumento de impostos, que por ele o que gostaria era que houvesse uma redução de impostos para alimentar a dinâmica da economia. E eu disse que era paradoxal porque vi a apresentação destes dados da Receita Fiscal com uma alegria um bocadinho folclórica e exagerada do meu ponto de vista. Porque, naturalmente, todos os madeirenses sabem que o aumento da Receita Fiscal desta dimensão significou um aumento significativo da carga fiscal na dimensão que todos nós conhecemos. E, portanto, dizia eu, há um paradoxo, porque o Governo Regional, das duas uma, ou segue um modelo que tem vindo a seguir de aumento de impostos significativos, que, como já falámos aqui, aumento de impostos que levou a que os madeirenses hoje não tenham nenhum diferencial relativamente à prática fiscal que se verifica no continente. E é bom lembrar perdão, que o Estatuto Político Administrativo define um diferencial de 30%, sendo que a Lei de Finanças Regionais agora alterou para 20%, e que esses 30% significava, e foi feito com base em cálculos e em estudos da altura, significava que a Madeira tinha que ter, para ficar ao nível de competitividade e ao nível do poder de compra dos continentais, tinha que ter este diferencial fiscal de 30%. Ora, se nós acabamos com esse diferencial fiscal de 30%, isto quer dizer que na prática, se tudo se manter igual, os madeirenses estão aí com uma carga fiscal superior a 30%, porque, digamos assim, as condições estruturais da Madeira continuam a ser de ultraperiferia e de grandes dificuldades. E, portanto, neste cenário, eu queria concluir dizendo que o Governo apresentou isto com grande alegria e lançou grandes foguetes, mas isto significa para o povo da Madeira um aperto fiscal insuportável e impostos nunca vistos. Para terem uma ideia, nós pagamos, em média, segundo se admitirmos que todos os madeirenses pagam impostos, que não é verdade, mas todos os madeirenses pagam impostos, nós pagamos, em média, 3.400 euros por ano de impostos, enquanto os açorianos pagaram 2.200. Já falamos disso aqui, estamos a falar de 1.200 euros de diferença entre açorianos e madeirenses. É muito dinheiro para um agregado familiar, para uma família. Mas, se quisermos apenas ter em conta os madeirenses que pagaram impostos, nós pagamos 15.000 euros de impostos no ano, enquanto os açorianos pagaram 9.000 euros de impostos por ano. Obviamente que esta comparação é grosseira, tem a ver com o número da população e apenas aqueles que pagam impostos, mas isto permite ver a dimensão da diferença dos modelos. Ou seja, por um lado temos um modelo de ajustamento das contas da região autónoma da Madeira que se baseia na redução salarial, em primeiro lugar, aproveitando a boleia nacional de redução de salários da função pública, que se baseia nos cortes significativos na educação e na saúde, conforme todos nós conhecemos, que se baseia na redução drástica do investimento público. Nós já falamos aqui, o investimento público reduziu-se mais de 90% nestes 2 anos de ajustamento, e no aumento de impostos. Ou seja, este é o modelo do Governo Regional da Madeira, do PSD Madeira. E é este modelo que o Dr. Jardim e o Dr. Carcês assinaram com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E, portanto, naturalmente que este modelo só pode gerar receitas significativas pelo aumento de impostos e só pode gerar déficits mais baixos, naturalmente. Eu até diria que se o Governo quisesse até ter superávites maior, o que tinha que fazer era ainda reduzir mais os salários, portanto, tinha menos despesa, era aumentar ainda mais os impostos, isso partindo do princípio que ainda há espaço para aumentar impostos e não se verifica aqui a exaustão fiscal como se fala, ou seja, quanto mais se aumenta, menos receitas se tem, porque a economia tem efeitos depois, porque depois há um efeito económico que inviabiliza o aumento da receita fiscal, mas se o Governo quisesse fazia isso e, portanto, então aí teríamos ainda uma situação melhor. Portanto, nós não concordamos, ou eu em particular, não concordo com este modelo. Eu acho que o que a Madeira tinha que fazer, e tinha que criar condições para o fazer, era conseguir aumentar a receita fiscal, isso é importante, eu não digo isso, não digo que isso é errado, aumentar a receita fiscal, mas mantendo impostos moderados
e conseguindo isso através da dinâmica económica, ou seja, a dinâmica da economia. Deveria de ser a dinâmica da economia que permitiria o aumento da receita fiscal e não como está a acontecer. Permite-me interromper. Diga-lhe. Este aumento da receita fiscal verificou-se no IRC e foi um aumento em relação a 2012 de 172,9%. Sim, mas não apenas no IRC. O IRS aumentou 35%. O IRS aumentou 30%, 35%. Sobre as empresas, não é? Não, isto é um aumento... Tem a ver com a Zona Franca da Madeira, com as empresas da Zona Franca, essencialmente. O IRC foi isso, Sim, foi o efeito dos 5% das empresas da Zona Franca da Madeira. Há um efeito das zonas francas, que é 100 milhões, apesar de tudo não é 170, são 100 milhões, nem sequer chega a 100 milhões, mas há um efeito de aumento do IRS também significativo. Ou seja, voltemos à questão que eu referi. Nós estamos se a alteração dos escalões do IRS, a alteração dos escalões vieram a aumentar. Aliás, todos nós sentimos isso. Se excluirmos o efeito da Zona Franca, que, diga-se em bom da verdade, no cômputo geral da receita fiscal é apenas 6%. Portanto, há aí também um alarido à volta deste efeito, vale 6%. Quando a Zona Franca vale 50%... Não, no IRC, sim. Estamos a falar no IRC. Do ponto de vista global vale 6%. Quando valer 50%, a gente pode ter aqui um cuidado diferente a falar sobre a matéria. Neste momento ainda fala só 6%. O Diretor-Regional das Assuntos Fiscais disse que, a não ser que eu tenha lido nada, não falou em 15%. Não me parece que seja assim. As contas que eu tenho são 6%. E, portanto, enfim, admito que ele tenha dito isso, mas não me parece que seja isso. Portanto, de qualquer maneira, vale pouco ainda. Vale pouco, ainda não é uma matéria significativa, mas é uma matéria importante, atenção. Agora, eu acho, e aí eu também separo-me bastante daquilo que pensa o PSD sobre esta matéria, eu acho que a questão da Zona Franca da Madeira não deve ser vista apenas por aquilo que é a receita fiscal que permite trazer para os cofres da região. A questão da Zona Franca da Madeira é também aquilo que permite dar ao desenvolvimento regional da Madeira. E aqui há um mundo enorme que me separa do PSD. O PSD não tem nenhuma estratégia para o Centro Internacional de Negócios da Madeira enquanto mecanismo que permite o desenvolvimento regional e a criação de emprego. Portanto, estão completamente obcecados no mecanismo de angariação de receita. E essa é perversa. Ou seja, se o meu objetivo é apenas angariar receita fiscal, então bastar-me-á fazer o que tenho feito até agora, que é transformar a praça numa área de planeamento fiscal. E aí voltemos à questão do offshore puro e duro, e isso eu estou em completo desacordo. E, portanto, aqui há matérias que nos separam fortemente. E, portanto, eu acho que isto é muito importante que as pessoas percebam que isto não é tudo igual, nem toda a gente pensa da mesma maneira, nem é possível, obter resultados diferentes com os mesmos mecanismos, tendo políticas diferentes. Ou seja, o Centro Internacional de Negócios da Madeira é um mecanismo importante, mas aquilo que o Governo tem feito sobre o Centro Internacional de Negócios da Madeira é, para já, foi sempre um parceiro adormecido, deixou sempre que o centro fosse gerido por uma entidade privada que tem os seus próprios objetivos, naturalmente, e que não são objetivos públicos, são objetivos privados, e aí tem toda a legitimidade de o ter, tem uma concessão, não quero discutir aqui em que termos é que foi dada e a sua permanência, mas a verdade é que isso aconteceu. Do meu ponto de vista, o que eu acho é que aquilo deve ser um mecanismo público, deve ser de interesse público, deve ser virado para a criação de emprego, para o desenvolvimento regional, para a atração de empresas que deixam riqueza na região autónoma da Madeira e, se permitir com isso também ganhar receita fiscal, ótimo, se não, que essa receita fiscal sirva como incentivo para vir outras empresas para a Madeira. E, portanto, recentrando a análise sobre a questão desta receita, a receita é significativa, é enorme mesmo do ponto de vista daquilo que é a realidade regional. Nós estamos a falar de 886 milhões de euros, é de facto muito dinheiro que os madeirenses entregaram aos cofres da região e é o resultado de um modelo que leva naturalmente ao empobrecimento. Empresas a pagar impostos tal como estão a pagar, quer ao nível do IVA, quer ao nível do IRC, famílias a deixar tantos impostos nos cofres da região, significa que, por um lado, não só há um impacto negativo na competitividade da região por via dos impostos, como, por outro lado, há um impacto negativo na procura interna, porque há cada vez menos dinheiro nas mãos das famílias para poderem consumir. E sem o mercado interno da Madeira dinâmico, é muito difícil a Madeira ter um produto a crescer significativamente. E repare, só para terminar, que os resultados da economia de 2013 não são ainda conhecidos, mas se eles acompanharem aquilo que aconteceu em 2012, e eu pessoalmente julgo que não haverá muita diferença relativamente a 2012, nós estamos a falar de quedas do produto interno bruto na ordem dos 400 milhões de euros. Ou seja, nós estamos com um aumento de receita fiscal de 200 milhões de euros, mas estamos com uma queda do PIB de 400 milhões de euros. Isto é, de facto, um valor negativo para nós e isto significa uma perda, ou seja, em termos de deve haver para a região, nós estamos a perder em vez de ganhar, conforme essa matéria tem vindo assim a ser apresentada. Doutora Filipe, o Diretor Regional dos Assuntos Fiscais disse que este aumento
este aumento, como o Carlos dizia muito bem, se este aumento de receita fiscal viesse de uma dinâmica económica e de um crescimento económico, seria ótimo e sem dúvida teríamos todos aqui a deitar foguetes. Só que este aumento da receita deve-se essencialmente ao aumento do IRS. A grande parcela foi o aumento do IRS, que teve a ver com a alteração dos escalões, o que fizeram é que as pessoas pagassem mais impostos e ficassem com menos rendimento disponível, e isso depois tem um efeito muito grande em termos da procura interna. O IRC, houve de facto este contributo, não é todo, mas há este contributo de alteração das regras das empresas que estão na Zona Franca, que também contribui para este aumento de IRC, porque depois nos outros impostos, até há impostos que até diminuíram, o imposto sobre os combustíveis, os impostos sobre os veículos, o imposto de selo, estes todos diminuíram até um pouco, o que mostra um pouco que a dinâmica, como o Carlos dizia muito bem, que a dinâmica económica, de facto, que este aumento não teve nada a ver com o crescimento económico, teve a ver de facto. E temos aqui mais um elemento que é importante, que foi este tal perdão de coimas e multas que foi dado até 20 de dezembro. Porque quando se fala em receita, não se está a falar só em receita do ano, é a receita que foi arrecadada no ano, até pode respeitar a receita de anos anteriores, e de facto este perdão de coimas e multas, houve muitas empresas que fizeram um esforço enorme para ver se arranjava uma alternativa, porque de facto uma empresa que hoje em dia não consiga pagar IVA, por exemplo, que não recebeu dos fornecedores e não consegue pagar, em termos só de multa, sem pensarmos em juros, só a coima é 30% sobre o capital. É brutal. Por isso, e sem poder recorrer à banca para antecipar, para poder pagar os impostos, de facto, entrar ali é muito complicado para as empresas. Portanto, este perdão, esta que foi dada até 20 de dezembro, também penso que também veio ajudar para arrecadar impostos de anos anteriores que não tinham sido recolhidos na altura. Então, cobrança coerciva. A cobrança coerciva, que aumentou os tais 32% que eles falaram, também, portanto, relativamente à eficácia da máquina fiscal, não tenho dúvida. Aliás, às vezes até é demasiado, que às vezes até cobra, e a gente às vezes vê que não devia ter cobrado, e temos que dar garantias para depois discutir isso e provar que afinal, portanto, de facto, relativamente à eficácia aqui e a nível nacional, quanto a isso, não temos dúvidas que hoje em dia, aliás, aqui é quase, a gente às vezes vai se queixar, não, isto foi o computador, aqui já é tudo, está tudo de tal maneira automatizado, que de facto é tudo muito rápido e muito... Agora, não é isso que... Agora, este aumento de receita, de facto, não vem e não provém de um crescimento económico que é o que se queria. Provém das famílias terem cada vez menos rendimento disponível e cada vez mais dificuldades para lidar com as despesas do seu dia-a-dia. E portanto, isso... Porque isto não é uma coisa sustentável. Porque o que nos dizem, muitas vezes, aliás, os cortes que têm havido, este aumento de IRC, dizem-nos sempre e venderam-nos, tanto a nível nacional como regional, que isto é só um período, que é um período de ajustamento. Mas a verdade é que a redução do déficit tem-se dado conta destas medidas, que se não forem permanentes, voltamos outra vez, quando se voltarmos para trás e voltarmos como estávamos, voltamos a ter outra vez os mesmos problemas, porque no fundo não se está a ir, isto é, se me dissessem assim, olha, vamos pagar durante mais 2 ou 3 anos, que foi o que foi vendido inicialmente, vamos pagar mais impostos, porque entretanto estamos a reestruturar a economia, a apostar em determinados setores, e isso leva o seu tempo. Se calhar vai levar 3 ou 4 anos a dar os seus frutos. Estamos a apostar na investigação, estamos a apostar coisas que não é logo no curto prazo que se vê os resultados. Só que não é isso que se vê. Nós vemos cada vez um corte brutal no investimento público. No investimento público bom, porque o investimento público é o bom investimento e o mau investimento. No tal bom investimento que depois traz resultados a nível económico para a frente. São cortes brutais nisso. Não se vê grandes remodelações em termos... Os cortes que são feitos não são cortes para haver uma gestão mais eficiente. É cortes, olha, não há dinheiro, não se gasta. E às vezes temos as pessoas e as pessoas estão ali. Não tem nada para fazer, porque não há... Isso não é preparar as coisas para o futuro, acho eu. Isto é simplesmente
resolver o curto prazo e não estamos a ter uma estratégia de médio e longo prazo. E as pessoas que pensam que isto é feito só por 2 ou 3 anos, os cortes todos estamos a levar e que têm essa esperança, eu acho que até estamos a dar um sinal errado. Porque, infelizmente, como as coisas estão a ser resolvidas com estas medidas, elas estão e são para ficar e durante muito tempo. Portanto, ao menos diga-se a verdade às pessoas, olha, só se consegue resolver os desequilíbrios, assim, eu acho que se pode resolver de outra maneira. Não era por este caminho, mas por este caminho só se pode resolver se isto passar a ser permanente. Não é esta imagem que está a ser passada, mas sinceramente, quando se olha para o enquadramento todo, diz-nos quais são as tais medidas que vão compensar quando isto voltar outra vez. Quando voltarem a pôr o escalão. Agora falam que vão remodelar o IRS. Já remodelaram o IRC e agora o IRS. E eu começo a pensar, nós já tivemos a melhor. O que nós tínhamos em termos de IRS antes destas alterações dos escalões e dos cortes das deduções fiscais era talvez dos sistemas mais perfeitos em termos de IRS. Porquê? Permitia até que 2 pessoas que tivessem o mesmo rendimento, mas que uma tivesse 3 filhos, tivesse um filho doente que tinha muitas despesas de saúde, permitia deduzir, o que permitia até haver aqui uma justiça social, digamos. Agora, praticamente as deduções, além da alteração dos escalões, cortaram imensas deduções. Portanto, temos deduções fiscais quase que já não vale a pena, são tão poucas que já não. Portanto, o que veio trazer algumas, outra vez a tal justiça social que vinha através destas deduções fiscais, também havia aqui um efeito redistributivo e de justiça social, também acabam com isso. Portanto, eu sinceramente não vejo aqui, sinceramente eu olho, se calhar o que eu olho e vejo, não vejo assim nada para ficarmos contentes de facto com este nem a nível regional, nem a nível nacional. Dr. Carlos Pereira, no próximo ano, por esta altura, também devemos ouvir falar em eficácia da máquina fiscal e aumento de receitas. Não, ainda bem que voltou a colocar a questão, porque essa questão é importante. É bom dizer o seguinte, a entidade das finanças regionais não tem nenhuma autonomia relativamente àquilo que são as medidas que tem vindo a implementar. As medidas que foram aqui apontadas, algumas delas foram apontadas, têm origem no Plano Nacional. Sim. E, portanto, digamos que a plataforma tecnológica é a mesma, o sistema é o mesmo, as decisões são as mesmas e muitas das decisões estão concentradas no Plano Nacional e, portanto, o Diretor-Geral de Finanças limita-se a aplicar essas medidas e não tem, nessa matéria, nenhuma capacidade de intervenção. E, portanto, este sucesso, que é dito por eles como sucesso, para nós, para mim em particular, é uma má notícia para os madeirenses, que, aliás, na sequência daquilo que têm sido as medidas e as opções que têm vindo a ser aplicadas, não é um produto do trabalho da Secretaria-Geral das Finanças, é um produto do trabalho nacional que tem sido aplicado no Plano Nacional e, portanto, isso é bom que fique claro. Por outro lado, esta questão do perdão das multas e também dos acordos que foram feitos relativamente às dívidas fiscais passadas é também um fator controverso, não é uma matéria pacífica, até porque aqueles que pagam sentir-se-ão sempre injustiçados porque sempre pagaram e cumpriram e aqueles que não o fizeram são agora alvo de situações mais vantajosas. Portanto, isto é um fator controverso, como disse, e isto não é uma matéria pacífica. Isto permitia, naturalmente, ganhos extraordinários do ponto de vista da receita, mas também, como se disse, isto é uma medida extraordinária. Isto acontece uma vez, é irrepetível, não volta a acontecer, como outras que se passaram no Plano Nacional, como, aliás, a que se passaram no Plano Nacional. Por exemplo, a venda da ANAM, que teve um impacto não na receita fiscal, mas na receita efetiva, é uma receita única, não podemos vender a ANAM outra vez e, portanto, já tivemos 80 milhões de euros, isso teve um impacto no déficit, mas não vamos ter mais medidas dessas. E, portanto, essa situação, estamos a falar perante medidas que, para manterem os déficits nos limites em que estão a ser obtidos neste ano e que foram obtidos em 2012, se têm que manter estas medidas permanentes, isto significa a consolidação do empobrecimento da região autónoma da Madeira, ou seja, a consolidação de que o modelo que o Governo quer tomar é um modelo de empobrecimento geral da região autónoma da Madeira e isso é algo que eu estou em completo desacordo. Volto a dizer, o que nós achamos que deve ser feito é encontrar políticas de fiscalidade ativa que permitam que a Madeira tenha um desenvolvimento diferente, que a competitividade da nossa economia seja muito mais interessante e que permita atrair investimento, e que permita haver mais investimento privado e que o investimento público possa ter o seu papel na alavancagem de um programa qualquer estratégico que o Governo tenha, este Governo eu não sei qual é, para a região autónoma da Madeira. E, portanto,
No ano que vem, naturalmente que, respondendo à sua pergunta diretamente, tendo em conta aquilo que são as medidas que estão plasmadas no Orçamento Regional, a dimensão da carga fiscal continua em cima dos madeirenses. Vamos ver se no ano que vem não há, se estas medidas que foram tomadas este ano e que são extraordinárias, há também em 2013 alguns acordos que já foram alvo de receitas, transferências da República como receita fiscal, mas que não têm a ver com o ano em causa, mas têm a ver com acordos que têm a ser feitos e que foram pagos. Em 2014 também há, no orçamento já existem valores de IRS de acordos que foram feitos com o Plano Nacional, que também podem aumentar essa receita fiscal, mas o que é relevante é que em 2014 não há alterações da carga fiscal sobre os madeirenses. Pelo contrário, a carga fiscal sobre os madeirenses continua muito grande, muito elevada e a ter consequências na economia. E, portanto, voltemos ao início. Ou transformamos este modelo num modelo diferente, num modelo em que a carga fiscal é moderada ou é mesmo baixa em alguns setores, e aqui tem que se ter uma estratégia fiscal que implica que seja adequada com a estratégia de desenvolvimento que o Governo quer ter. Ou seja, imagine que se eu quero desenvolver o setor do turismo, eu tenho que ter uma política fiscal ativa para o setor do turismo. Se eu quero desenvolver o setor de tecnologias de informação, eu tenho que ter uma política fiscal para esse setor. Portanto, digamos que o Governo não está a utilizar esta ferramenta muito importante, que é a ferramenta fiscal, para apoiar o seu desenvolvimento económico. E isto, a mim, preocupa-me bastante, porque significa que o Governo está obcecado com a obtenção de valores de déficit e, portanto, bastante baixos, diga assim a bom da verdade, para aquilo que é a realidade regional. Eu já falei aqui e continuo a achar inadmissível que o Governo tenha aceito em 2014 já ter um superávit das suas contas e que em 2013 esteja muito próximo do valor zero. Isto pode parecer, do ponto de vista financeiro, uma coisa muito interessante, mas do ponto de vista da economia e do ponto de vista dos madeirenses significa mais aperto financeiro, porque a nossa economia e a nossa administração pública regional não está preparada para isto, como não está preparada a administração pública nacional. Se virem o que é que está aqui em causa, nós somos favoráveis, ou eu sou favorável a ajustamento dos déficits, a moderação dos déficits, mas esse ajustamento tem que ser feito com peso, conta, medida e com o timing certo. Não se faz isso em 2 anos, para depois, como dizia a doutora Filipe bem, faz isso em 2 anos, faz tudo, reduz os salários, aumenta-se impostos, procura-se vender tudo o que se tem para poder garantir esses mesmos déficits e depois, no fim, acaba esses 2 anos e voltemos ao mesmo, porque a administração pública não está reestruturada, porque nós não conseguimos encontrar, digamos assim, receitas permanentes que permitam manter esses déficits dessa maneira e, portanto, voltemos ao mesmo e não conseguimos fazer nada e, provavelmente, acabamos por dar uma machadada que pode ser irreversível na economia regional. E, portanto, isto é um problema, do meu ponto de vista, muito grave e isto é o resultado, volto a dizer, que é o mais importante, isto é o resultado de uma opção do Governo Regional. O Governo Regional tomou uma opção e tomou um caminho, e volto a dizer, o caminho do Governo Regional que o Governo Regional tomou é muito simples, é reduzir salários, reduzir pensões, aumentar impostos, reduzir as despesas normalmente sem critério na saúde e na educação e com isto obter déficits baixos. O resultado é que no fim do dia, ou no fim deste processo todo, nós temos uma educação desestruturada, uma saúde desestruturada, as famílias sem poder de compra e, portanto, a ter consequências graves no consumo regional e as empresas sem serem competitivas e sem capacidade de fazer investimento privado. E, portanto, a minha pergunta é como é que nós desenvolvemos um modelo de desenvolvimento, como é que desenvolvemos um modelo de crescimento económico sustentável numa situação destas de precariedade total entre famílias e empresas. É muito difícil, mas este é o caminho que o Governo Regional escolheu, este não é o caminho que nós escolheríamos. E aqui podemos aplicar claramente aquela expressão que a Madeira pode não ser de acordo. Claramente, a Madeira, digamos que se os indicadores que nós temos, que são os indicadores sociais e indicadores económicos, se mantiverem no estado em questão, e estamos a falar do crescimento do PIB, dos indicadores de poder de compra das famílias, dos indicadores de desemprego, dos indicadores de pobreza, se eles continuarem no estado em questão, naturalmente que nós estamos a definhar, ou seja, a nossa região está a definhar cada vez mais e, digamos que encontrar uma fórmula para recuperar a Madeira desta situação é cada vez mais difícil, porque numa altura em que as empresas começam a ver, mas eu prefiro não estar cá e estar num outro qualquer país que me acarinha melhor do ponto de vista fiscal, que tem outro projeto que eu me integro melhor e, portanto, eu saio daqui, significa que a Madeira perde empresas, perde pessoas, perde quadros, perde um conjunto de coisas e fica de facto mais pobre e é mais difícil a partir daí encontrar um caminho de desenvolvimento. Doutora Filipe, curiosamente, tanto a nível nacional como a nível regional já ouvimos falar em recuperação económica para este ano, que é uma coisa que parece impressionante. Discurso político. É discurso político. A meu ver, é discurso político. Porque eu acho piada, eu digo que às vezes a nossa memória
se recuarmos já há 2 anos atrás, quando em 2011, há dois anos e tal atrás, quando ganhou o governo de Passos Coelho e que tinha como Ministro das Finanças o Sr. Gaspar, o que é que eles diziam? Que em 2014, aliás, para 2013 já estava previsto um déficit de 3%. Portanto, meus amigos, a gente vai fazer aqui um ano de grandes sacrifícios, mas em 2013 já estamos nos 3%, em 2014 já estamos no paraíso, praticamente. Se andarmos de facto 2 anos e tal para trás e lembrarmos nisso, o que é que chegamos? Isto tem sido uma estratégia que tem sido utilizada, que é, vamos renegociando, portanto foi renegociando o déficit para 5 e tal, quando deveria ser 3%, se fosse o que estava previsto há 2 anos e tal, seria 3% em 2013. Portanto, agora renegociaram, porque viram que de facto estas políticas não estão a dar resultado, renegociaram para 5 e tal, e agora, de repente, afinal, nem vamos conseguir fechar 2013 com acho que nem 5%, é 4, qualquer coisa. Está decidido, os 4,7%. 4,7%. E, portanto, isto é uma maravilha. É uma maravilha porque conseguimos ir, de facto, conseguimos arrecadar receitas para além do previsto, conseguimos... e já vimos estas receitas como é que têm sido arrecadadas, à conta de facto de tornar as famílias cada vez mais pobres e à conta do poder de compra interno, de dar cabo do poder de compra interno. Tem sido mas se formos ver os sacrifícios todos que foram feitos nestes 2 anos e tal, e de facto têm sido muitos, e qual foi o resultado disto tudo? Porque este déficit, não podemos esquecer, porque muito tem sido à conta das tais medidas extraordinárias, desde a venda do CTT e de coisas e mais, e de venda das empresas públicas que eram lucrativas e que, portanto, depois, no futuro, entraria nos cofres do Estado via dividendos os resultados dessas empresas, que, entretanto, nós já alienámos, entra tudo como receita de um ano e depois acabou essa receita no futuro, acabou. E muitas coisas têm sido feitas à conta de o tal fundo de pensões dos bancos. Também entrou essa receita, mas vamos ter, isso implica uma despesa no futuro. E, portanto, com estas medidas, que são medidas extraordinárias, enquanto não resolvemos o déficit com medidas que não sejam medidas extraordinárias, sejam medidas de facto que têm a ver com a gestão corrente, nunca vamos resolver o problema. Isto é o que eu vejo. E estas medidas que os levam a dizer que estamos um bocadinho melhor é porque a descida está menos pronunciada. Isto é, o PIB continua a descer, mas desceu menos. Portanto, temos que estar satisfeitos porque desceu um bocadinho menos. O déficit, como eu digo, que foi conseguido sempre à conta destas medidas extraordinárias, que vamos pagar bem no futuro o custo de algumas destas vendas feitas à pressa para conseguir atingir déficit, e vamos pagar isso e bem caro para a frente. Portanto, à conta disto, eu sinceramente olho para as famílias. Portanto, o que interessa é assim, até acredito que haja meia dúzia de empresas que estejam melhores, até acredito em alguns, mas quando a maior parte das pessoas, porque eu acho que isto governa-se para as pessoas, quando a maior parte das pessoas estão todas piores, há algumas empresas, há aqui a nível que isso pode ser algum sinal, que é o único sinal que eu vejo, porque as contas externas, sim, eles têm dito sempre, porque não é a nível da procura interna, que já sabemos que está uma desgraça. O que tem ajudado é o aumento das exportações e é muito a esse nível. Para já as exportações, é o que eu digo, está muito dependente também da evolução dos mercados para onde exportamos. Depois, muitas vezes, é o que eu digo, os portugueses nisso, e eu admiro muito os portugueses, de facto têm um espírito lutador, e têm, de facto, se a gente for ver, desde os imigrantes, desde as imigrações, eles iam sem nada e, de facto, às vezes conseguiam fazer coisas, de facto... E este espírito lutador que vão à procura, não dá no mercado interno, vamos à procura para o mercado externo, e é o que têm feito muitas empresas. Só que eu pergunto à conta como e com que margens, porque o que eu falo e que muitos empresários dizem é nunca trabalhamos tanto e com margens cada vez mais pequenas, quer dizer, cada vez há mais gente a chegar a um ponto que está... Porque
porque as pessoas obviamente gostam de trabalhar, esforçar-se, mas de ver algum resultado, chega a um ponto em que, e é à conta disto, é à conta, tudo bem, e as exportações também muito à conta, também sabemos que o efeito da refinaria de Sines também tem um peso muito grande neste aumento das exportações, e grande, e aqui não há grande valor acrescentado, porque as importações também aumentam, porque temos que importar o produto, portanto há aqui só um... Aliás, fizemos mais uma refinaria daquelas, se calhar o PIB passa a ter 100% de exportações. Somos os mas o que é que me interessa? Somos os maiores do mundo. E até podemos, mas qual é o efeito prático depois do ponto de vista para a vida das famílias e para quem vive no país? E é isso que interessa, porque até podem dizer, olha, o PIB cresceu 1%, mas se isso não tiver efeito e não for à conta de um aumento da procura interna, que isso mostra que as pessoas que as famílias estão com mais rendimento disponível. E e de facto nisso até Portugal tem sido, de facto, acho que estava a ler um artigo em que de facto houve um aumento nas empresas estão cotadas, houve de facto um crescimento em termos. Mas o que é que isso interessa? É o que eu digo, quando não há um crescimento equilibrado e que derrama em toda a sociedade, sinceramente, e não é sustentável, porque eu não acredito, sinceramente, num crescimento que seja só feito à base de um aumento das exportações ou da balança externa. Quando não houver um aumento da procura interna é que reflete de facto como é que está o rendimento disponível das famílias. Quando não houver isso, nem tem sustentabilidade nenhuma. Portanto, eu sinceramente olho para olho para isto e digo que isto é política, de facto, pura e dura. É discurso, enfim, não, a mim não vejo nada, e aliás a gente vê agora, esta semana que teve a discussão em termos dos apoios para as bolsas, por exemplo, para a investigação, que tiveram um corte brutal. Isto é que se vê, mesmo este déficit foi conseguido, isto também é importante. Nunca houve um corte tão grande no investimento público. Portanto, não há nada que a gente possa dizer, não, estamos a investir para colher, isto é, estamos a semear agora para colher mais lá à frente. Não, de facto. E quando eu digo investimento público, não era novamente em botão e fazer mais estradas, é de facto na formação, na investigação, que é isso que depois pode trazer frutos mais à frente. Não, o que nós vemos é as pessoas mais qualificadas a saírem do país, o que nós vemos, portanto, é isso que se vê. Não há nada que me leve a pensar que isto de facto de uma forma que isto seguindo assim, que isto melhore de uma forma, sem ser de uma forma artificial, digamos. Fechada. Ainda há uns tempos atrás, eu não me recordo quem foi que disse, mas alguém perguntou, não acho política, perguntou-lhe se os portugueses aguentavam mais aquelas que seguiam ali, se aguentam. Acho que foi o Fernando Brites. Foi o Fernando Brites do BP, sim. Os madeirenses conseguem aguentar? Quer dizer, obviamente que não. Quer dizer, a carga fiscal, eu considero que a carga fiscal, pelas razões que referi há bocadinho, ainda por cima a circunstância de nós sermos uma região ultraperiférica, e a política fiscal funcionar como amortecedor dessas condições estruturais da ultraperiferia, nós já estamos no limite do ponto de vista fiscal daquilo que é suportável. Que nós tínhamos, por exemplo, um diferencial de IVA que funcionaria como contrabalanço para a questão por exemplo, dos transportes, do preço dos transportes marítimos, e isso deixou de existir as diferenciais do ponto de vista de combustíveis, deixou de existir uma série de coisas, e portanto isto é de facto muito grave. Nós deixamos de ter essa possibilidade, e a verdade é que nós não aguentamos mais, ao nível digamos assim, de bem-estar a que nós estamos habituados, naturalmente. Quer dizer, também é verdade que todos nós sabemos, aliás é a famosa discussão sobre se a Madeira podia ser uma região independente, com as suas próprias receitas. É evidente que podia sempre ser independente, desde que estivesse disponível a funcionar com 800 milhões de euros em vez de funcionar com 1.200 como funciona hoje. Significava uma redução clara do seu bem-estar e, portanto, funcionaria normalmente, mas só com esse dinheiro e não com um nível superior. E, portanto, eu acho que, de facto, os madeirenses não aguentam mais. Mas eu queria dizer uma coisa sobre isto que me parece importante e que tem a ver com estas últimas notícias e com a forma, como digo, volto a dizer, um bocadinho folclórica, como foi apresentada este momento das setas fiscais. Eu penso que está em curso uma campanha de branqueamento
do governo regional. E está em curso uma campanha de branqueamento do governo regional por razões que todos nós compreendemos. Este governo é, e eu vou dizer, eu sei o que estou a dizer de forma concreta, é o traidor dos madeirenses. E é o traidor dos madeirenses porque este governo levou a Madeira ao estado em que está, porque criou uma dívida absolutamente insuportável, uma dívida de dimensões nunca antes observadas na região autónoma da Madeira, e ainda por cima, não satisfeito com esta dívida tremenda, ainda escondeu facturas que adicionaram a essa dívida e que conduziram a Madeira para a falência que todos nós conhecemos hoje. E, portanto, este governo, tendo consciência que foi ele que fez isto, que é ele o responsável, tenta agora se colocar na situação de salvador da região autónoma da Madeira, depois de ter sido ele o traidor e o principal responsável pela situação em que nos encontramos. Ora, isto é de um absurdo político nunca visto. Isto só pode continuar a passar despercebido se os madeirenses continuarem impávidos e serenos a ver este governo a destruir as suas famílias, as suas casas, os seus negócios, o seu bem-estar, enfim, o seu rendimento que foi conquistado ao longo dos anos e os seus direitos que foram conquistados ao longo dos anos de forma completamente pacífica. Porque o que se passou nestes últimos anos é absolutamente inqualificável. Eu quero lembrar que este governo está sob suspeita do Ministério Público, tem um processo em curso que se chama processo Cuba Livre, que tem a ver precisamente com a circunstância deste governo, quase todo o governo, incluindo o Secretário-Geral das Finanças, que agora quer aparecer como herói perante os madeirenses, de ter escondido 1.000 milhões de euros de dívida e de ter obrigado a que tivéssemos um resgate com a dimensão e com as condicionalidades que nós temos. Porque nós temos um resgate com as condicionalidades que temos, porque este senhor, Secretário-Geral das Finanças, o Dr. Jardim e o resto do governo, que todos nós sabemos qual é, que ainda lá está, andaram a esconder dos madeirenses o que andavam a fazer, andaram a fazer investimentos absolutamente irracionais, andaram a oferecer um conjunto de negócios suspeitos do ponto de vista da sua racionalidade a um conjunto de empresas que de facto têm vindo a se alimentar do orçamento regional e que agora foi obrigado a ter que pedir dinheiro para pagar o essencial dos madeirenses, quer pagar salários, quer pagar um conjunto de coisas. E nesta circunstância, depois de aplicarem esta receita de uma austeridade absolutamente inadmissível, querem aparecer aos olhos dos madeirenses como nós estamos a salvar a Madeira. Ora, é bom lembrar o seguinte: aqueles que destruíram as receitas, as finanças da região autónoma da Madeira, e aqueles que destruíram o potencial económico da região autónoma da Madeira, porque é isso que estamos a falar, houve de facto uma destruição na base daquilo que é o potencial económico da região autónoma da Madeira, não podem nem devem ser vistos como aqueles que são capazes de retirar a Madeira desta situação. Isto é absolutamente inadmissível pensar assim. E nós estamos a observar, mas os madeirenses também estão a observar o processo de branqueamento que está em curso, que este governo, através do Secretário-Geral das Finanças, que é, diga-se a bom da verdade, se foi sempre o Secretário-Geral das Finanças desde o ano 2000, aquele que engendrou todas estas engenharias que deram o descalabro que deram, o senhor Vice-Presidente do Governo que criou as famosas sociedades de desenvolvimento que hoje estão às costas dos madeirenses com uma dívida de quase 700 milhões de euros, o senhor Presidente do Governo Regional que assinou por baixo estas coisas todas e o senhor Presidente do Governo Regional, o Dr. Garcês, que assinaram um plano de ajustamento económico e financeiro com medidas tão graves e tão difíceis para os madeirenses como estas que nós estamos a ver. E, portanto, eu gostaria de dizer aqui, para que também fique claro, que os madeirenses não podem deixar passar este processo de branqueamento que o que parece é que esta última apresentação da execução orçamental, da Direção-Geral do Orçamento, e aparecerá agora uma, portanto, do Governo Regional, porque no fundo há depois um documento a seguir a este documento do Governo Regional, isto não seja uma máquina de lavar para fazer passar em imune e sem nenhuma responsabilidade um governo que prevaricou da maneira como prevaricou e que levou a Madeira ao estado em que está. Nós não vamos esquecer isso. O Governo Regional e o Dr. Garcês não fique a pensar que nós nos vamos calar só porque ele tirou mais de 200 milhões de euros do bolso dos madeirenses e quer considerar isso como uma coisa muito boa e como uma estratégia muito boa. Nós não vamos esquecer isso e, portanto, isto é bom que fique claro, nós estamos preocupados com isto. O futuro da Madeira não pode continuar com este nível de austeridade. Há matérias que têm que ser decididas urgentemente e têm que ser discutidas urgentemente, mas não é possível discutir urgentemente com pessoas que acham que o modelo de saneamento das contas da região e de ajustamento das contas da região é este modelo que está a ser seguido. Não é possível. Nós não temos nenhuma possibilidade de ter nenhum acordo, já agora fica aqui um recado, nós não temos possibilidade de ter nenhum acordo com um governo que acha que o caminho certo é este caminho, conforme o governo demonstrou que fazia. Porque o Governo Regional andou muito tempo a fazer dissimulação. Como já disse há bocadinho,
Durante muito tempo era assim, não, nós aumentamos impostos, mas não temos alternativa, temos que aumentar impostos porque eles obrigam-nos, etc. Mas agora ficou claro, eles sempre quiseram este modelo. Porque agora apareceram em público a dizer nós somos os maiores, nós conseguimos sacar dos madeirenses 200 milhões de euros a mais que 2012. E, portanto, esta foi sempre a principal razão do aumento de impostos e não foi obrigados por ninguém, conforme nós sempre alertamos. Portanto, que fique claro, nós não vamos dar para este peditório do PSD, não vamos seguir este percurso nem este caminho, e nós temos um percurso completamente diferente, e volto a repetir porque acho que é importante. Nós queremos ajustamento das contas públicas, nós queremos uma solução para a crise financeira da Madeira, nós queremos uma solução para a dívida da Madeira, coisa que estes senhores ainda nem sequer disseram como é que vão fazê-lo, porque a partir de 2015 têm que pagar os 6,3 mil milhões de euros e ninguém sabe bem como, porque se for para seguir o processo que está em curso, nós simplesmente temos que pagar 400 milhões de euros por ano e isso é completamente insuportável, não podemos fazê-lo. Portanto, esta negociação tem que se fazer. Nós queremos que haja uma solução para isso, mas nós queremos fazer isso aumentando a receita fiscal pela via da dinâmica económica. E para isso é preciso uma agenda económica. Este governo não tem, e se a tem, e eu também volto a lembrar uma coisa, é baseado no mesmo de sempre. O Dr. Jardim disse, e passou mais ou menos despercebido, disse recentemente numa ida que foi, segundo ele, a última, mas é a última há muitos anos, ao ICICOM, dizer que para ele, e ele tem que convencer o Governo da República nisto, reparem-me o que é que ele disse, o investimento na inovação não é um investimento muito importante, não cria emprego, porque ele quer mesmo um investimento no betão. E, portanto, ele está a fazer um esforço para que o Governo da República permita que, depois de passar isto que ele diz que está a resolver, se possa voltar a fazer investimento no betão. Ou seja, há aqui o perigo latente destes senhores voltarem ao registro que tinham no passado e que levaram a Madeira ao estado em que está. E, portanto, estes senhores não aprenderam nada. O PSD e o Governo Regional não aprendeu nada. E, portanto, esse modelo para nós está acabado. Acabou, demonstrou que falhou. E, portanto, temos que mudar de rumo. E, naturalmente, que a inovação é muito mais sustentável, cria emprego muito mais sustentável durante o futuro do que o investimento no betão de per si, conforme o Dr. Jardim fez ao longo destes anos, como aliás está aprovado. Nós estamos a pagar dívidas, temos um desemprego de 20 e tal % e a pergunta que se faz é então aqueles milhões que andam a injetar na economia não estão a criar emprego agora? Claro que não estão, as obras estão prontas, já não criam mais emprego, só há uma hipótese, é continuar a meter mais dinheiro, mas não há dinheiro. Isto é como andar de bicicleta, a gente para de andar de bicicleta e cai no chão. Foi isso que aconteceu. E, portanto, se a ideia do Presidente do Governo e deste Governo é fazer isso, nós não queremos saber. E, portanto, já percebemos que o modelo é este, não é possível ter qualquer diálogo com este Governo. Doutora Filipe, na fase em que o Governo andou a apostar muito em obras públicas, Alberto João Jardim não pode ser acusado de ter enganado o povo, porque disse na altura que as gerações futuras tinham que pagar este investimento. Esqueci-se apenas de dizer que a carga ia ser assim tão pesada. E que ia ser mesmo as presentes, porque já não é só as futuras, é que quando ele disse isso ainda existia, portanto ainda estou a pagar já. É assim, vamos lá ver, o investimento público não é uma coisa má por si. O que é mau é um investimento público, é o que eu digo, há o bom e o mau investimento público. O que é mau é um investimento público por si só, é feito só para manter a economia aquecida na altura da obra, que é feita a obra, mas depois não é pensado qual é o fim e qual é o valor acrescentado e qual é a utilidade desse investimento. E o problema que eu acho que há investimento de facto que foi feito e que era necessário fazer, mas se calhar há 10 anos atrás deviam ter começado a pensar nesta tal agenda económica e que tinham que mudar de paradoxo. E o que aconteceu é que, de facto, como não conheciam outra forma outro modelo, insistiram no mesmo, foi quando se fez as famosas, de facto, sociedades de desenvolvimento, que, de facto, aí fizeram, de facto, obras que, neste momento, basta andar pela ilha e ver qual foi a utilidade. E tem uma coisa acrescida que eles não pensaram, que era o custo de manutenção dessas coisas, porque isto é tudo muito bonito, não só não têm utilidade que permita, nem conseguem tirar a rentabilidade para poder pagar esses investimentos que foram feitos, como até têm um custo de manutenção que depois não conseguem. Portanto, o problema foi insistir sempre no tal modelo que era mais fácil. Que vamos ser o mais fácil, obras de betão é o mais fácil de ver resultados, porque é o mais fácil de fazer e o mais fácil de ver resultados logo, imediatos. E de facto foi sempre o problema, mas isto tudo, e não foi só aqui, foi também a nível nacional, é uma política muito faz as coisas muito para o curto prazo, que é o que interessa. Temos o coisa eleitoral, é tudo feito pensado para 3, 4 anos, para ciclos muito curtos, e
de facto há investimentos, por exemplo, em investigação e alguns que demoram o seu tempo. Por exemplo, o investimento que foi feito, eu acho que foi das boas coisas que, por exemplo, na altura do governo de Sócrates, nas energias renováveis e na investigação, algumas coisas começam a dar agora resultados. Agora! Portanto, mas isso para o ciclo eleitoral que nós temos, às vezes não é o ideal. Portanto, o ideal é fazer coisas rapidamente. A verdade é que a construção civil, estas obras que foram feitas, não foi a pensar o que é que elas podiam trazer de valor acrescentado, mas sim em manter a economia aquecida. E quando se faziam aquelas obras, estava-se a empurrar para a frente o descalabro, e foi isso. E no fundo foi empurrado mais 4 ou 5 anos. Aguentou um bocadinho mais, mas já sabia que mais cedo ou mais tarde, porque as infraestruturas, há um limite, não é? As estradas mais importantes já estavam feitas, a obra do aeroporto estava feita, as coisas mais importantes estavam feitas, portanto tinha que se mudar, depois era o paradigma. E aí apostar em outras coisas, mais na educação, na inovação, em tecnologias, utilizar de facto, como o Carlos diz, a Zona Franca, de facto, associar um paradigma de desenvolvimento económico, que não se associou, não ver aquilo apenas como uma fonte de receita, ponto. E portanto foi isso tudo que não foi feito. Portanto, aí de facto insistir-se sempre no mesmo. Olha, se calhar também olhar para o turismo, que eu já falei, enfim, é uma área, olhar de facto numa perspectiva global, porque depois, como eu digo, tem um efeito, arrasta, tem um efeito dinamizador depois até para outros setores grandes. E pensar nisto numa perspectiva de facto que isso não foi feito. Insistir-se no que sabia, obras, e está aqui o resultado. Temos obras que nem temos dinheiro para mantê-las e que não estão. O que eu digo é, pelo menos algumas que foram feitas, tentem pelo menos dar-lhe alguma. O que me faz impressão é ver tanto investimento que foi feito que está aí sem praticamente utilidade nenhuma. E alguns, já que está feito, se calhar muitos não deveriam ter sido feitos e de facto foram errados. Mas os que estão, alguns não vão servir mesmo para nada, mas alguns até pode-se dar mais utilidade, ao menos olhem para eles e vejam que utilidade é que eu posso dar para ao menos isso. Muito bem, uma última pergunta para terminar. Deixa-me só, antes da pergunta, só dar uma nota sobre o investimento público que eu acho que é importante, que é para as pessoas terem noção. Acho que as pessoas normalmente não têm noção disso. O investimento público na Madeira, não sei se já disse isto aqui, mas é um dado que aliás que eu tinha sempre essa dúvida e andei a investigar para perceber isto bem. O investimento público na Madeira vale normalmente 13% do PIB. Investimento público, 13%. O Plano Nacional vale 3%. O Plano Nacional Europeu, a maior parte dos países europeus vale 3%. Nós valemos 13%. Ou seja, isto é demonstrador, ou valeu nos últimos anos 13%, isto é demonstrador da importância que o investimento público tem nisto tudo. E o problema é que tem tanta importância e foi tão mal utilizado, portanto a dimensão era muito superior, ou seja, nós fizemos sempre muito mais investimento proporcionalmente ao PIB do que fez o Plano Nacional, só que fizemos tudo muito mal, a maior parte tudo muito mal. Aliás, o que me preocupa agora é ouvir o Sr. Presidente do Governo ainda em exercício, portanto espero que ele deixe de ficar rapidamente em exercício, mas ainda em exercício, a dizer que, por exemplo, a prioridade dele é acabar as obras que estão paradas. Acho que não deve ser essa a prioridade. A prioridade do Governo Regional e a prioridade de qualquer governo deve ser criar emprego, criar riqueza. E essas obras que estão paradas não só não demonstram que criam emprego, como não criam riqueza sustentável para o futuro. E este é um paradigma completamente diferente, como dizia a doutora Filipe. Ou seja, ou nós temos uma visão completamente diferente desta que fizemos no passado, ou nós vamos cair outra vez no mesmo problema. E o problema é que nós já não temos meios financeiros para aumentar este modelo. É que no passado havia meios financeiros para aumentá-lo, seja dos meios comunitários, seja que agora estamos cada vez menos, temos metade dos fundos comunitários que têm os Açores, repare, sejam dos meios comunitários, sejam da banca que estava sempre disponível com qualquer engenharia financeira a injetar dinheiro na economia, mas neste momento já não há. Portanto, todo o dinheiro que temos que aplicar tem que ser com um critério muito rigoroso, de maneira que ele possa ser proveitoso. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham atenção. O investimento público é muito importante, mas ele tem que ter muito critério, tem que estar enquadrado numa determinada estratégia, e nós temos que perceber que ele tem uma dimensão na Madeira superior à que tem no Plano Nacional, e, portanto, ele tem que ser bem feito. Faço então uma última pergunta para ambos e uma resposta breve, se for possível. A Madeira a continuar neste caminho tem futuro? Isto é uma pergunta que é para a doutora Filipe, claramente. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu tenho, e isto eu penso na Madeira e penso também em Portugal, porque eu acho que tenho embora a Madeira está a pagar duplamente pelo facto,
Ojalá não seja pelos custos de insularidade, que nós de facto tínhamos as medidas compensatórias que desapareceram. E portanto ainda estamos a sentir a crise com outra ainda, eu digo duplamente, relativamente ao restante território nacional. Mas só uma coisa que eu tenho muita esperança é na capacidade que os portugueses e os madeirenses têm, o espírito de luta eu acredito, eu acho que são pessoas, e as exportações é o exemplo, de facto são pessoas que metem, arregaçam as mangas e vão muito fora, se for preciso, à procura de onde possam vender os seus produtos. Agora, e portanto, eu acredito, a única coisa a mim que me dá alguma esperança é que ainda tenho esperança nos portugueses e nos madeirenses. Agora, eu muitas vezes penso, a governação, uma boa governação, tem que ajudar, eu acho que a gente tem isso de bom. As pessoas de facto têm um espírito de luta, um espírito de... E era que aproveitar isso, mas às vezes como é que em vez de potenciar fazem exatamente ao contrário. Levam a que as boas pessoas vão embora chateadas com o país e migrem, se calhar a geração mais qualificada que nós temos, que eram as pessoas capazes se calhar de dar aqui a volta e trazer inovação, que vão para fora e chateados. A gente fala que os miúdos que se estão a formar agora, a maior parte já sabe, tem que ir para fora, e sem esperança no país. Isso é pior, isso é aniquilar completamente. E nós, eu acho que mas eu ainda tenho alguma esperança, mas vai levar alguns anos, que estes que agora saiam e que um dia, se bem que eu digo sempre, esta imigração é diferente da imigração dos anos 60, porque esta imigração são miúdos que já falam bem línguas, que se integram bem no meio para onde vão e que já lhe tanto faz estar num país, estar na Austrália ou no Brasil, para eles são cidadãos, já aprendem a ser de facto cidadãos do mundo, de facto, e até, portanto, muitos deles não vão voltar, porque se calhar casam com pessoas de lá e, portanto, já não é a mesma coisa do imigrante dos anos 60 que casava com o português, que estava lá e sempre com coisa de um dia voltar. É diferente. Portanto, a gente muitas vezes diz, vão, mas depois voltam. Mas eu tenho esperanças, de facto, que esta geração, esta nova geração, que tem de facto fé que essa geração, mas é o que eu digo, vai levar uns anos. Não é para agora. Portanto, nós, os que estão nos 40, 50, eu digo que a nossa geração é a geração que vai pagar ainda mais esta crise, porque já estamos numa idade que não é tão fácil de sair, não é tão fácil arranjar emprego fora, pela idade que temos, e depois temos compromissos, estamos amarrados a compromissos, temos os pais já numa certa idade que precisam de apoio, têm os filhos, portanto já não é tão fácil. Portanto, eu penso que esta geração dos 40, eu penso que ainda vamos fazer aqui uma travessia no deserto, mas eu tenho esperança que mais para a frente esta nova geração e o espírito de luta que de facto os portugueses têm e que a gente aqui de uns anos de facto consiga sair disto. Agora, neste momento, e se não mudarmos o paradigma, eu não sei, estamos a falar aqui dos impostos, eu estou convencida que se isto continuar a este nível, as pessoas já estão com um nível de saturação tal que se aperceberem que isto é para ficar sempre assim, vamos voltar, vai aumentar a fuga ao fisco, vai aumentar, portanto vamos andar anos também aqui, coisas que já tínhamos conseguido conquistar, vamos recuar, e o problema é esse, é todo um trabalho durante estes anos, a nível do Serviço Nacional de Saúde, da educação, que apesar de tudo nós falamos, mas nós temos um bom nível de educação, basta ver os licenciados que saem das nossas universidades públicas, de facto, acho que saem bem formados, portanto, tudo isto foi trabalho de anos que se conseguiu, e de facto, de repente, em tão pouco tempo, começar a destruir isto tudo, a única coisa que fica, de facto, são estes miúdos que saem agora e que vão para fora, e eu tenho esperanças que depois, daqui a uns anos,
porque de resto, de facto, o que se tem feito eu digo que nós estamos com o pior dos dois mundos. Temos um nível de tributação idêntico ao norte da Europa e estamos cada vez com menos regalias. Menos regalias a nível de educação, menos regalias a nível de saúde e portanto, olhamos para isto tudo e isto não é sustentável a aguentar muito mais tempo. Portanto, isto vai rebentar por algum lado, sem dúvida. Mas tenho esperança. Por outro lado, isto rebenta, mas eu tenho esperança na capacidade do povo português e de coisa de dar a volta. A resposta a essa pergunta é muito fácil para mim. Eu digo em poucas palavras. Seria impensável que o discurso que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos não tivéssemos consciência de que é possível ter um modelo diferente e um modelo melhor. Ou seja, eu acho que é possível ter uma Madeira ganhadora, digamos assim, contrariamente àquela que hoje temos. E fica claro que as opções que tomarmos hoje terá reflexos indiscutíveis no futuro, ou no médio e no longo prazo. Porque o que estamos a viver hoje é consequência de opções que tomamos no passado, a maior parte delas erradas. Já discutimos algumas delas aqui. Portanto, as decisões que nós tomamos aqui, em termos de governação, são indispensáveis. E, portanto, eu acho que a Madeira tem futuro porque tem potencial. Porque tem potencial, porque tem não só quadros qualificados, porque tem empresas dinâmicas, porque tem um setor de turismo dinâmico, porque é uma economia global, pode-se dizer global, aberta pelo menos, e que tem capacidade de ir lá para fora. E, portanto, é preciso que os governos e as opções políticas que venham aí sejam opções políticas que criem um ambiente favorável para que este potencial que acabei de referir possa ser colocado ao dispor da região e ao dispor dos madeirenses e aí possamos ter uma região ganhadora. Agora, para isso é preciso uma mudança clara naquilo que temos feito até hoje. É preciso fazer tudo diferente e precisamos de pessoas diferentes, precisamos de protagonistas diferentes e de opções diferentes. E isso exige uma mudança radical na região autónoma da Madeira.